Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu sei se eu tô entrando na menopausa. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, que tem vários vídeos aqui e daí você fica sabendo sempre, e também me ajuda a crescer e levar esse tipo de informação de qualidade para mais pessoas. Se quiserem, me sigam também nas outras redes sociais, que eu tô sempre postando diariamente diversos conteúdos aí de saúde da mulher. Aqui no canal tem outros vídeos sobre menopausa que eu vou deixar aqui no card, então se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto depois desse vídeo, vão para eles. Mas nesse vídeo aqui eu quero explicar assim: eu tô acima dos 45, talvez acima dos 50 anos, e eu tô tendo algumas coisas estranhas que estão acontecendo com o meu ciclo menstrual e alguns sintomas que eu posso estar sentindo. Como que eu sei, como que eu desconfio e como que eu confirmo que eu realmente estou entrando na menopausa? As coisas mais comuns que podem acontecer na transição menopausal, mas antes de efetivamente você parar de ter a sua menstruação, que é o que a gente chama de menopausa, alterações do ciclo menstrual. Apesar da menopausa acontecer em torno dos 50, 52 anos aqui no Brasil, alguns estudos mostraram que alterações hormonais que podem causar já alguns sintomas podem acontecer até 10 anos antes de efetivamente a sua última menstruação, que é o que a gente chama de menopausa. Menopausa é uma data, é a data da última menstruação que você teve. E a gente só consegue determinar essa data depois de um ano que ela aconteceu. Então, digamos que hoje eu tenho a minha última menstruação e eu fico esperando vir a próxima. Daqui a um ano, quando eu reparar que, tipo, nossa, faz um ano dessa minha última menstruação, daí eu sei dizer que naquela data foi a minha menopausa. Mas todo esse período, né, alguns anos antes, esse ano e alguns anos depois da menopausa, que é chamado de climatério ou transição menopausal, é repleto aí de possíveis sintomas e aqueles calorões, um pouco de ressecamento, algumas alterações de memória, do sono, que são coisas muito comuns aí conhecidas do climatério, geralmente acontecem já realmente próximos da menopausa. Eu quero falar nesse vídeo sobre uma fase um pouco antes, que antes de você ter calorão, porque se você começar a ter fogacho, provavelmente a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é que você está entrando na menopausa, né? Mas e se você tiver, assim, 48 anos, a sua menstruação ainda tá vindo todo mês, mas você tá sentindo algumas coisas estranhas que podem sim ser alguns sinais precoces de que você está já entrando no seu climatério. Quais são esses sinais? Primeiro que depois dos 40 anos é muito comum apresentar escape pré-menstruação. Tem até um vídeo aqui sobre menstruação dos 40 aos 50 anos, em que eu conto mais só sobre esse aspecto de tipo mudanças do ciclo menstrual que acontecem e que são muito comuns dos 40 aos 50, vou deixar no card também. Mas esse é um dos sintomas. Então, escape pré-menstruação. Digamos que o seu ciclo menstrual ele é a cada 30 dias, e sempre foi a cada 30 dias você tinha 4 dias de menstruação. E de repente você começa a ter um escape, que é aquele sangramento em pequena quantidade, durante 4, 5 dias antes do primeiro dia da sua menstruação. Isso é muito comum e muito provavelmente é causado já por uma dosagem de progesterona um pouquinho mais baixo, que é a primeira alteração hormonal da pré-menopausa. Na menopausa mesmo, o que causa os calores, o que causa a maioria dos sintomas é um estrogênio baixo, que é o hormônio principal aí do ciclo menstrual e da mulher mais jovem. E é ele que falta na pós-menopausa, inclusive é ele que a gente repõe se você for fazer uma terapia de reposição hormonal. Mas nesses anos anteriores, quem cai primeiro, quem primeiro começa a falhar, é a progesterona, que é o nosso outro hormônio sexual. E essa baixa de progesterona pode causar inicialmente esses escapes antes da sua menstruação. Então esse é um padrão muito comum de ciclo menstrual nessa fase aí dos 40 aos 50 anos, nos anos anteriores a você entrar na menopausa. Então esse já é um sinal que você pode ficar atenta quanto a essa fase da sua vida. Ainda sobre ciclo menstrual, é comum que os seus ciclos fiquem mais curtos. Então, se o seu ciclo era de 30, ele começa a ficar de 25, de 24 e às vezes até tipo de 21 dias. Por quê? Porque nessa fase, já nos anos anteriores à menopausa, pode ser que você não esteja conseguindo ovular todos os meses. Então você pode ter alguns ciclos normais e alguns ciclos sem ovulação, e isso inicialmente causa ciclos mais curtos.
Nessa fase também que a progesterona já está baixa, mas o estrogênio ainda está alto, pode até acontecer por uma questão de desbalanço que ele esteja um pouquinho mais alto que o normal, causando alguns sintomas como irritação, dor na mama, como se fosse tipo uma TPM-like, assim, né? Alterações do humor, que podem também estar frequentes por causa desse desbalanço hormonal que está começando a acontecer nessa fase aí mais dos 45 para os 50 anos, considerando a média de idade da população. Voltando ao ciclo menstrual, então, os escapes podem acontecer, o ciclo pode começar a ficar mais curto. Agora, quanto mais próximo da menopausa você tá, esses ciclos que estavam curtinhos, eles podem começar a ficar mais longos, espaçando. Então, em vez de era 30, foi para 24, 21, ficou uns anos ali assim, e depois começa a ir para 40, 50, até que realmente no último ano antes da menopausa, tem mulheres que tem, tipo, menstrua, daí 3 meses depois menstrua, daí depois 6 meses depois menstrua e daí realmente não menstrua mais, que é quando você efetivamente entra na menopausa. Sintomas muito comuns dessa parte mais precoce é também cansaço, uma disposição menor, uma libido menor, o seu sono pode começar a já sofrer algumas alterações também por causa da baixa da progesterona, que é um hormônio que nos ajuda a dormir. E todas essas coisas podem ser amenizadas se você tiver em acompanhamento com um profissional de ginecologia. Tanto do ponto de vista da medicina natural, que é o que eu mais atuo, né, na ginecologia natural, existem ervas e tratamentos e práticas que podem ajudar a balancear essa progesterona e reduzir esses sintomas dessa fase aí, que você não entrou na menopausa ainda. Ou mesmo quem quiser tratar com hormônios, também existem alguns tratamentos que você já pode ir fazendo antes mesmo de entrar na menopausa, para amenizar esses sintomas e ter uma melhor qualidade de vida. Então, se você tá nessa fase aí, 45 mais, e tá com alguns sintomas estranhos, o seu ciclo menstrual tá estranho, com certeza uma das hipóteses que você pode pensar é: será que eu já estou aí caminhando para uma menopausa? Só do ponto de vista da idade, provavelmente sim, alguma alteração hormonal você já deve ter, mas daí o ideal é que você procure o seu médico, porque através dos exames de sangue, dosando esses hormônios e também da própria observação do seu diário de ciclo menstrual, a gente consegue identificar se é uma causa hormonal de pré-menopausa, assim, ou se são outras coisas, porque também tem outros motivos que podem estar causando isso. E nessa fase de 45 mais, uma coisa que eu também acho que é importante dizer, e às vezes até 50 mais, é que apesar de você começar a ter um ciclo menstrual mais irregular e ter uma idade mais avançada no sentido de pensar em gravidez, é possível engravidar nessa idade. Apesar de ser muito mais raro, não é impossível. Então vira e mexe, eu pego pessoas de 45, 46... Agora teve uma até de 51 anos que não estava na menopausa, mas claramente já estava com sintomas e sinais, e daí a pessoa pode pensar assim: ah, tô quase na menopausa, né? Impossível engravidar. Mas não é impossível, porque por mais que cada vez você vai ovulando menos, pode ser que você eventualmente ovule um óvulo de qualidade e que se você não se proteger, você vai ter uma gravidez nessa fase da vida, que além de, se você não tá buscando isso, né, não ser planejada, também tem vários outros riscos de saúde só pela sua idade mesmo, de, tipo, engravidar aos 50, tem mais riscos do que engravidar em idades mais jovens, né? Então essas são as principais alterações e possíveis sintomas que você pode tá sentindo nessa idade aí, 45, 40 mais, em torno dos 50 anos, que não são tão óbvias como começar a sentir calorão, que daí você imediatamente vai pensar em menopausa, mas que já podem estar relacionadas às alterações hormonais que acontecem antes de chegar à menopausa efetivamente. Então procure um médico se você sente essas coisas, porque é possível você melhorar bastante esses sintomas, mesmo antes de entrar na menopausa, e tá vivendo aí todos os momentos com a melhor qualidade de vida que você pode ter. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo.